Bem-vindos ao canal Casca de Nós. Eu sou o Fred e gosto tanto de quadrinhos que resolvi criar este canal. Vamos fazer um jogo? Eu dou boas-vindas a uma certa pessoa e se ela tiver o mesmo nome que você se inscreve no canal, beleza? Bem-vindo, João, e bem-vinda, Joana. Então, se você se chama João ou se você se chama Joana, se inscreve aí no canal e bem-vindos ao Casca de Nós. Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10. Link na descrição. One Piece 1041. Começando o capítulo 1041, é um capítulo de passagem. Nós temos o fim do combate dos personagens secundários. Nós temos o fim da luta do Law e o Kid contra a Big Mom. Finalmente, o fim da luta do Raizo, o grande Raizo. E que luta, minha gente, maravilhoso. Eu ainda tenho mais o que falar sobre essas lutas, mas é simplesmente maravilhoso. Essa é a minha opinião do Raizo contra Fukurokujo. Maior luta de todos os tempos. 10 de 10 para essa luta, eu estou até eufórico com isso. Também temos Komurasaki e o Orochi. Como o capítulo se chama Komurasaki, nós temos um desenvolvimento dessa linha narrativa. Nós temos CP0 contra o Izo e o Izo fazendo essa grande jogada de se sacrificar para levar um. E agora, se eu não me engano, só sobraram apenas 2 da CP0 que ainda estão prontos pra lutar ali, então já facilitou, já tava preocupado, bom, eles vão lutar contra o Kaido agora, mas ainda tem essa CP0, ainda tem o governo mundial, tudo isso já tá meio que sendo resolvido pelo Zunisha, o Izo ali também, os remanescentes do Barba Branca, sensacional. Nós temos o Homem-Girafa salvando os meios mortos ali, a Kiko e o Kinemon, Frank salvando o Zoro, aparentemente o Zoro está morto, o Zeus triste pela perda da Big Mom, mas ao mesmo tempo não querendo incomodar demais a Nami, né? E por fim, o que todos nós estávamos esperando desde antes do início do arco de Wano, a luta final de Luffy contra Kaido. Como eu disse, foi um capítulo de passagem, né, dessa seção da história para a seção final, Luffy contra Kaido. O flashback do Kaido com a Big Mom, que sensacional. Olha quantas coisas nós tivemos nesse capítulo de 17 páginas. Agora eu vou parar com o fanboyzice. Eu já tirei todo o fanboy de mim e vamos analisar seriamente essa história. Vamos fazer uma análise mais técnica da narrativa, especificamente do capítulo 1041 de One Piece. Vamos lá! Certo, com o início, Zunisha aparecendo e o Momonosuke se acovardando. Eu já disse que eu não gosto muito disso pessoalmente, porém narrativamente faz todo sentido. Momonosuke é uma criança de 8 anos que caiu sobre seus ombros a responsabilidade de uma nação inteira. É claro que ele vai ficar na dúvida. Será que precisamos realmente abrir as portas de Wano para o resto do mundo? Porque, lembrem-se, né? O Momonosuke passou a maior parte de sua vida no mar, longe de Wano. Ele nasceu no Moby Dick, né, no barco do Barba Branca. E ele passou toda a sua infância conhecendo o mundo. Passou toda a sua infância conhecendo o governo mundial, os outros Yonkous, o Roger, enfim. Ele conheceu todos os inimigos que iriam um dia antagonizar o Wano. E que já provavelmente antagonizaram no passado. Então é claro que ele fica na dúvida. Será que realmente é bom abrir o Wano para o resto do mundo? Será que essa é a coisa certa? Será que o Wano não vai ficar em perigo caso eu faça isso? São questionamentos válidos. E ele se acovardando é totalmente válido, porque ele é uma criança. Porém, eu não gosto, pessoalmente, porque também faz parte do desenvolvimento de personagem dele. Ele constantemente, desde Punk Hazard, ele tá se acovardando e o Luffy vai lá e mostra pra ele o que ele precisa fazer, como é que ele precisa agir, que ele precisa ser um líder. E ele precisa ser um líder. E é interessante que ele tá se abrindo pra Yamato, né, pra pessoa que se diz ser Oden. Qual vai ser a resposta de Yamato pra essa covardia do Momonosuke? Será que vai tratar como criança? Será que vai tratar como adulto? Como líder, talvez, como ele deve ser o líder de Wano? Mas, de novo, ele é uma criança de 8 anos. É uma situação muito interessante narrativamente e muito boa de se explorar. Pessoalmente, eu não gosto. E aí, tem toda a questão dele ser o Joy Boy. Será que ele é o Joy Boy? Porque nós temos isso, né? Zunisha foi o companheiro do Joy Boy. Zunisha só pode responder ao Momonosuke, à família Kozuki. E aí eu tenho uma teoria com isso, só pro final do vídeo.
Não vou entrar nessas questões agora, mas analisando mais o roteiro, né? Como o Zunisha foi companheiro do Joy Boy e só consegue receber ordens do Momonosuke, e eles também já estão dizendo ali que no jornal diz que Momonosuke é o cara que vai guiar o mundo pro amanhecer. O que isso quer dizer? O que diabos isso quer dizer? Eu tô eufórico, desculpa. Então tem toda essa questão, né, dele tendo que ser um líder e dele tendo que se tornar talvez o Joy Boy, e aí isso entra um pouco na minha teoria, aquela que eu comentei, mas o capítulo termina aí, pelo menos nesse desenvolvimento. Provavelmente o Oda vai explorar mais isso, ou no final do arco, ou no final do ato 3, pro ato 4, né? Talvez depois da luta do Luffy contra o Kaido. Aí entramos no Raizo. E que luta? Foi a luta mais demorada do One Piece inteiro. A luta que durou 35 capítulos, em torno de 4 volumes, ou seja, maior que Marineford. Só para vocês terem uma ideia da escala dessa luta, a Guerra de Marineford foram 33 capítulos. Essa luta do Fukurokuja contra o Raizo foi 35 capítulos. Simplesmente demais. Eu adorei. Eu quero mais. Eu queria mais. É impressionante. A luta acabou, mas eu queria mais desse negócio. Ela meio que virou um meme, mas passou por um negócio muito épico. Do Raizo tendo que aguentar as chamas, né, dele pegando fogo. E aí isso também remete à morte do Oden, né, que o Oden ficou segurando os vassalos dele. E o Raizo foi o único que reclamou do calor. Inclusive, eu não lembro quem foi. Acho que foi o Gato ou foi o Izo. Eu não lembro quem foi. Mas alguém até falou, tipo, se tu tá com calor, imagina o Oden que tá lá fervendo, cara. Tipo, fica quieto, tu tá perdendo mentalmente pro Orochi. E aí ele fica tipo, não está quente! Não está quente! Não está quente! E enquanto pega fogo, né? Sensacional esse desenvolvimento que o Oda fez pro Raizo. Ele realmente se redimiu da execução do Oden pra agora a invasão de Onigashima. 10 de 10 pra luta. E aí nós temos o que ocupou mais parte do capítulo. Inclusive, o capítulo tem esse nome, o Murasaki. O Murasaki e o Orochi conversando. Eu adoro esses capítulos de transição, porque eles realmente exploram mais a visão geral do que está acontecendo no arco até agora. E nós temos a Hiyori, com a máscara de Kitsune dela, que ela geralmente usa para fechar os arcos e dar o início ao próximo arco. E é interessante que ela está usando uma máscara de Kitsune. Mais especificamente, uma raposa de 9 caudas, muito provavelmente. Que a Kitsune, a raposa, no folclore japonês, está muito ligada à enganação, à malandragem. E é legal que ela é a Komurasaki, ou melhor, ela é a Hiyori, que veste a máscara da Komurasaki, que por sua vez veste a máscara da raposa, criando 3 layers do tema narrativo dela. 3 layers do tema narrativo dela. Que tem essa coisa dela botar uma máscara, né? E é interessante que quando ela toca, ela precisa pôr a máscara da Kitsune, não só por estilo, ou para enganar o próximo, mas para enganar a si mesma. Ela toca aquela música e ela chora toda vez que ela toca aquela música. Então é por isso que ela põe a máscara. E eu achei isso muito interessante. O Oda nunca faz nada sem propósito, é tudo por querer, é tudo intencional, e eu achei isso sensacional. Uma coisa que no mangá ia ser só tipo, olha que legal ela usando uma máscara, foi usada narrativamente em prol do personagem, né, com propósito para desenvolver melhor essa personagem, né. A Princesa da Lua, que é a música que ela toca, me remeteu pelo menos ao mito da Princesa Orihime e do Akeboshi, alguma coisa assim, que é aquela história da princesa e do fazendeiro que se apaixonam e ela vive na lua e aí eles só podem se encontrar uma vez por ano. Então isso me remeteu a essa lenda, que por sua vez me remeteu ao Momonosuke, né? Então ela ficou em um ano e o Momonosuke foi pra fora, né? Viajou 20 anos no tempo e eles ainda não se encontraram em um ano. Então tá me remetendo a isso e também tá me remetendo à própria história do Oden, né? De ser um cara que ficou em um ano, que queria sair, e da mãe deles, né, da Atoki, que vivia fora, mas queria ir para o ano, e aí eles trocam depois, que eles têm os filhos, né, a Atoki fica em Wano, e o Oden vai para fora. O Oda amarrou muito mesmo mitologias japonesas com o arco de Wano. Eu tô gostando muito de ver o desenvolvimento deles. E aí tem a traição da Komurasaki com o Orochi. Ela colocando o preguinho,
pra ele não conseguir se transformar. E aí o prédio cai no Orochi e ele não consegue sair dali porque ele não consegue se transformar também. E aí o Orochi tem a revelação de que a Komurasaki, na verdade, era a filha do Oden. E essa revelação foi muito bem feita, artisticamente falando. Né, nós temos o quadro, né, nós temos 2 quadros superiores dela revelando, né, dela comentando. E aí nós temos outros 2 quadros do passado dela tocando pro pai, de que aquilo não é uma ação. Ela não toca aquilo para entreter os convidados, ela toca aquilo em homenagem ao pai, em homenagem ao Oden. E aí uma visão de fora dela dizendo, porque eu tocava essa música pro meu pai, Oden, né? E aí um close bem forte no rosto do Orochi, aterrorizado por essa revelação, e um close na máscara da Komurasaki, sem expressão, com apenas aquele sorriso da raposa, né, com a luz das chamas. E aí então nós temos o Orochi obscuro nas sombras e a Komurasaki com a máscara, escondida com a máscara, porém na luz. Enfim, como no título do capítulo, este foi o capítulo da Komurasaki. Me arrepiei nessa revelação, foi sensacional. Apesar da gente já saber, obviamente, de que ela já era e tudo mais, porém essa revelação pro Orochi foi magnífica. Chef's Kiss. Aí nós temos o Izo contra a CP0, né, contra aqueles 2 caras da CP0, onde eles trocaram, fez uma troca ali de xadrez praticamente, né, uma torre por um cavalo, um negócio assim, né, foi uma troca ali estratégica que ele fez. De novo, eu ainda não sei como eu me sinto, porque tem toda aquela história do Usopp, né, de vocês ficam aí sacrificando, e foi mais ou menos isso que o Izo fez. Então o Izo acabou sendo meio que um hipócrita, porque ele trocou a vida dele em prol da nova geração. E narrativamente falando, é legal esse desenvolvimento, porque é como se fosse os remanescentes do Barba Branca passando a tocha para a nova geração. É como se eles estivessem abrindo o caminho, tentando fazer com que as sombras do governo mundial não atrapalhem o desenvolvimento deles, o crescimento dessa nova geração. Eu acho isso legal, porém eu também não gosto de como o Oda executou isso de certa forma. E nós temos a grande revelação! O Luffy é a luz que deve ser apagada. É a luz que o Imo ordenou ser eliminada da história. Eu não esperava por isso. Eu esperava que fosse a Vivi, a Shirahoshi, qualquer outro personagem. Porém, sendo o Luffy, faz sentido e é muito legal. É meio estranho, porque até agora o Luffy ativamente estava contra o governo mundial. Ele já tinha declarado guerra, mas não me parecia que o governo mundial estava ativamente à procura do Luffy. Era mais tipo, tá, nós temos a marinha aqui, se encontrar o Luffy, acabem com ele. O que não é exatamente indo contra o Luffy. Porém, agora nós temos todo um pessoal que vai ativamente atrás do herói, e eu acho que isso é um desenvolvimento para o arco final de One Piece. Eu realmente sinto que nós estamos no último gás da história, nós estamos na última pernada da narrativa. E aí temos o Zoro morto. Eu tenho muito a dizer do Zoro morto. Eu acho que eu já comentei do Zoro morto no vídeo passado. Se eu não me engano, eu já falei da minha teoria de que do Zoro renascendo, ressuscitando, né? Se você não viu, assiste aqui o vídeo que eu faço a review do capítulo passado, que também eu inseri essa teoria de que o Chopper vai curar o corpo e o Brook vai ressuscitar ele. Se você quer saber mais dessa teoria, assiste o vídeo. E aí nós temos o LOL e o Kid. E nós temos 2 versões para isso. Eu li primeiro a versão pirata. E então, hoje, domingo, que é o dia que eu faço que eu filmo, que é o dia que eu filmo, eu li a versão oficial da história, a versão oficial da tradução. E tem divergências aí na tradução. Na versão oficial, o Kid pergunta se eles vão precisar lutar contra o Kaido. E o Law responde que ele não tem mais energias para isso. É mais ou menos essa vibe. É uma vibe pessimista, do tipo, eu não tenho energias, então se o Luffy não conseguir derrotar, a gente tá acabado, não tenho como reagir. Já na versão não oficial, na versão pirateada, na versão dos fãs, ficou com uma conotação mais positiva, né? Pois o Kid se oferece a subir lá, do tipo, tá, agora vamos pro Kaido, e o Law diz, não precisa. Não precisa, que o Luffy dá um jeito. O Kaido já perdeu. Então é muito mais positiva isso, né? Bom, se o Luffy não derrotar, a gente perdeu. E outra o Luffy já ganhou. Eu prefiro a versão não oficial, justamente por essa conotação mais positiva. E também porque se amarra mais
com aquela questão de que alianças piratas acabam em traição, acabam sempre em tragédia. Então a confiança deles no Luffy é muito interessante para esse desenvolvimento. E aí terminamos o capítulo Luffy contra Kaido. Kaido falando pro Luffy, né? Você sentiu isso? A Big Mom perdeu. E aí o Luffy já tipo, opa, o LOL e o Kid realmente são bons, hein? E o Kaido chorando porque ela perdeu. Então já mostra também essa amizade que eles tinham. E eu gostei muito do flashback, né? Do Kaido, de quando ele tinha 15 anos, encontrando com a Big Mom. Por alguns motivos que eu vou explicar agora. Um é que mostra que o Kaido era um cara tímido. E era meio calado, né? Ela chega dizendo, você não tem boca? Tu fala? Quantos anos tu tem? 15? Nossa, como você é jovem! Então meio que também já dando aquele meia, porque naquela época a Big Mom já tinha uns 3 filhos, então ela já viu aquele cara, tipo, daqui a uns 3 anos, sabe? É jovem, não sei o quê. Já, tô de olho, Big Mom, tô de olho. Yamato, filho da Big Mom. Ainda não tá confirmado, até porque eu acho que tem uma diferença de idade ali muito grande, mas é possível, é possível. E mostra também a natureza bondosa da Big Mom. É legal isso porque a Big Mom, ela quer fazer a coisa certa, mas da forma errada, né? Então ela chega no Kaido, adolescente, estende a mão pra ele e diz, tamo junto. É nós. Se precisar de mim, eu tô aqui. E ele tristão ali, ele chorando, porque a Big Mom perdeu e tudo mais, e dizendo que o sonho dele acabou. E o Luffy dando já o porradão nele, né? Tu chora pro teu sonho, mas tu deixou toda essa gente de Wano, tu deixou um país inteiro na miséria. Tu deixou pessoas passando fome, cara. O teu sonho não vale nada. É muito legal esse desenvolvimento, esse combate. E eu quero ver mais do Kaido. Eu quero saber mais do Kaido. Eu gosto do Kaido. Oda, me dá mais Kaido, me dá mais flashback. Pelo amor de Deus. É muito estranho, porque geralmente flashback em mangá não é muito bem visto. É meio tipo, mais um flashback. Mas em One Piece é diferente, né? Em One Piece pega de um jeito diferente. Tu quer saber mais. Tu quer ver mais desses personagens. É muito legal. E eu mal posso esperar pra saber o resto do passado do Kaido. Eu tenho até a visão, depois desse capítulo, eu me percebeu que o Kaido não foi até lá salvar o King, ele na real foi capturado, e provavelmente estava naquele laboratório sendo executado, ou recebendo experimentos ali, sendo experimentado, né, fazendo umas experiências, sendo rato de laboratório, e aí eles, na fuga, viu que tinha esse moleque aí, o Albert, se eu não me engano, né, e bom, de agora em diante tu vai se chamar Rei. Então, eu quero muito ver essa transição desse cara otimista, desse cara legal, pra um cara que fica embriagado o tempo todo, que fica chorando o tempo todo, que não quer saber de ficar sóbrio, triste, essa criatura triste. Eu quero saber o que aconteceu, como é que foi essa transição. E aí nós temos a luta final, Luffy contra Kaido. O Luffy já dizendo que é o último Gear 4 dele. Eu ainda acho que vai ter um Gear 5, né? Provavelmente não vai conseguir derrotar o Kaido com o Gear 4. E aí ele vai ter que desenvolver o Gear 5 para conseguir vencer dele. Vamos ver. E agora nós vamos para teorias. As minhas teorias, que não são poucas. Vamos para teorias. Primeiro de tudo, abertura de Wano para o resto do mundo. Eu não tinha pensado tanto sobre isso quanto nesse capítulo. Mas, como eu tinha dito, o Oda está amarrando muitas histórias mitológicas japonesas. Não só japonesas, mas asiáticas também. Como a ideia do peixe que depois de subir a cachoeira se torna um dragão. Também temos a mitologia do dragão que reverteu o sentido de uma cachoeira. Vocês estão pegando o que eu tô dizendo aqui? O Momonosuke, sendo um dragão, ele tem aquelas nuvens também que fazem ele flutuar. O Kaido usou as nuvens para fazer a ilha flutuar. Será possível usar essas nuvens para fazer a água da cachoeira ir para cima ao invés de ir para baixo? E aí nós temos também um ponto muito legal, um ponto de passagem sensacional para o arco final. O Wano provavelmente é o último arco do Novo Mundo, do arco Novo Mundo, né, dessa questão aí, porque se tivermos essa inversão da cachoeira, remete a Reverse Mountain, aos Chapéus de Palha subindo as águas da Reverse Mountain para cima da montanha, né? Então o Wano vai ser meio que uma Reverse Mountain 2, né, para esse arco final de One Piece, que eu acho que se encaixa muito bem. E o Momonosuke também seguindo mais ou menos a linha do Kaido ali, da Carpa, que é covarde, que é fraca, e aí ele vai vencendo adversidades, subindo a cachoeira
e aí se transformando num poderoso dragão no final, provavelmente revertendo assim as águas, né, o sentido da correnteza de Wano, que também é super perigosa ali em volta, né, sendo mais fácil a travessia para chegar no país. Essa é uma das minhas teorias. Ela também vem com uma segunda teoria, que é isso vai acontecer ou com a derrota do Kaido ou com a derrota do Orochi ao mesmo tempo. Porque essas coisas geralmente acontecem, como aconteceu em Alabasta, né, da chuva, no momento em que o vilão final é derrotado. O vilão final do arco, que eu quero dizer. Não um vilão final, né, mas... geralmente essas coisas acontecem com o vilão sendo derrotado, né, ao mesmo tempo. Então eu tô esperando por isso. Eu quero ver o que o Yamato vai falar. Talvez seja isso que vai fazer o Yamato... vai fazer o Momonosuke realmente evoluir para um dragão. E aí também tem a teoria, né, de que One Piece é uma viagem ao oeste, só que contada de uma forma bem diferente. Que nós temos o episódio da viagem pro oeste, onde o Son Goku, né, o Rei Macaco, acaba fazendo amizade com um dragão, que eu acho que é o Momonosuke. Talvez pode ser o Kaido. Talvez os dois juntos possam fazer o que eu duvido muito, tá? Não vem com essa que é a minha teoria, porque não é. Mas pode ser que aconteça, é uma possibilidade. Enfim, esperamos pro próximo capítulo. Foi um ótimo capítulo de passagem. Eu não tenho muitos pontos negativos para analisar. Foi realmente um capítulo muito sólido. 9 de 10 para One Piece 1041. Eu só não dou 10 de 10 porque eu acho que precisava de um que a mais. Até porque é um capítulo de passagem, é um capítulo que é mais carregado de informação, então tem menos emoção e mais informação para ser dada. Para ser um 10 de 10 tem que ter aquele tchan, tem que ter aquele vigor, né? Até quinta-feira, onde eu analisarei Akane Banashi capítulo 3. Muito obrigado por assistir, é nóis! Obrigado por ter assistido até o final. Se quiser participar das lives de review, eu estou presente no site roxo toda segunda-feira, das 1h30 até as 5 da tarde. Se você gostou do vídeo, dê um like e comente o que você achou dos capítulos. Quero muito saber a opinião de vocês.